Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Boa noite, está no ar o programa Voz do Trabalhador. A você, minha amiga, a você, meu amigo, trabalhador, trabalhadora, jovem, que nos prestigia sempre com carinho da sua audiência. Nosso muito obrigado mais uma vez. Tenham todos uma boa noite. Espero que você goste do programa de hoje. O tema é muito bom, coisas boas. Vamos falar de coisas gostosas. Apesar de ser um assunto polêmico, que todo mundo critica, mas existe o lado bom da coisa. O Brasil precisa entender o seguinte: problemas todo mundo tem, na sua casa tem, na casa do vizinho tem, na empresa tem, na prefeitura tem, na Câmara tem, no governo do Estado. Então, se o problema já tem, está aqui, então não se preocupa com ele já está aqui. Fica tranquilo que o problema... Vamos focar em soluções, vamos buscar coisas boas, vamos focar no positivo para tentar resolver os problemas que existem aqui. Se nós ficarmos focando só o problema, olhando só o problema, nós só vamos viver o problema e nós vamos jamais buscar a solução para isso, não é mesmo? Hoje o programa vamos falar de saúde, nada mais importante de tratar a saúde com a seriedade que ela merece. Por isso mesmo a nossa convidada é de altíssimo gabarito. Estamos recebendo com muito prazer a doutora Heloísa Helena Sampaio Ferreira de Castro. Parece esse nome de realeza, né? Da família Dom Pedro I. Só faltou Orleans de Bragança aqui. A doutora Heloísa Helena Sampaio Ferreira Castro, ela é médica ginecologista, preside o Conselho Municipal de Saúde e dirige o Departamento da Região de Saúde 1 Centro. A doutora Heloísa participa pela primeira vez do nosso programa Voz do Trabalhador. Doutora, prazer, boa noite estar recebendo a senhora no nosso programa Voz do Trabalhador. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. O prazer é meu e é uma honra falar no programa que se chama Voz do Trabalhador. Do Trabalhador. Porque antes de ser tudo isso que você falou, eu sou trabalhadora do SUS. E eu entrei nessa cidade quando o SUS estava nascendo e acompanhei o nascimento, e ginecologista gosta disso, né? Sou ginecologista obstetra. O nascimento, e tenho acompanhado o desenvolvimento desse SUS, que é jovem há pouco tempo, mas já carrega um amadurecimento, e como eu, parece que o SUS tem o tamanho da história da civilização. Muito bom. Mas antes de entrar no tema do nosso programa, mesmo dos assuntos, vamos conhecer um pouco a doutora Heloísa. De onde vem, por que escolher a medicina, se é casada, tem filhos. Fala um pouco da doutora Heloísa. Eu quero o público também conhecer um pouco da doutora Heloísa. Heloísa Helena, então, porque quando eu era pequena, eu não gostava de me chamar Heloísa Helena. Porque minha mãe disse que colocou esse nome em mim. Mas nome composto é bonito, não é? É bonito, mas é para uma lindo. criança pequena, nome composto é nome demais. Olha o meu tamanho até Meu hoje. Júlio César, como eu ia falar assim, Júlio César, meu cabelo já arrepiava, porque eu sabia que não vinha coisa boa aí, entendeu? Eu sou uma Heloísa Helena, com uma Heloísa, garota de Ipanema, nasci em Ipanema, no Rio. Eu sou carioca, da Clara, da Casca e da Gema, gosto muito da minha cidade. E troquei, na metade da minha vida, eu diria quase, não tanto, mas já perto disso, o Rio por Guarulhos. Essa cidade me adotou, eu a adotei e sou muito feliz aqui. Sou médica ginecologista formada pela Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade do Rio de Janeiro, uma universidade federal. Tenho 3 filhas maravilhosas, a Helena, a Natália e a Letícia.
A Helena fez FEA USP, é administradora, trabalha numa empresa multinacional, na Avon, faz negócios financeiros da Avon, coisa que eu não gosto mesmo. A Natália fez oceanografia na Federal do Rio Grande do Sul, instrutora de mergulho e hoje mora em Colorado Springs, nos Estados Unidos. Trabalhou muitos anos como instrutora de mergulho num dive resort em Bonaire, nas Antilhas Holandesas. Gosta de mar como eu, né? Então o mar chama a gente. E tem a Letícia, que é puquiana, é uma jornalista formada pela PUC, mora comigo, tem 24 anos. Bom, casada não? Divorciada. Divorciada. Bom, a senhora falou, já abriu, vou tratar doutora, porque a senhora fica coisa... Doutora Heloísa Helena, a senhora começou a falar do SUS, né? O SUS, quando foi criado, recebeu críticas, principalmente de políticos opositores, houve muito problema até o acerto. Hoje, como a senhora analisa o SUS? Deu certo o SUS? É o sistema certo para o país, para o nosso país? Nós temos a definição da Organização Mundial de Saúde que decidiu, né, ideologicamente, que a saúde era tudo. Então, às vezes, eu vejo muitos políticos falarem assim, saúde não dá voto, a saúde sempre nos leva a termos uma avaliação ruim. Eu acho que não, eu acho que se as pessoas não encararem a saúde como um setor que dá perdas e não ganhos políticos, eu acho que essas pessoas fazem uma avaliação extremamente equivocada. Se a saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o completo bem-estar biopsicossocial, ela é tudo. Então, se os governos investirem em saúde, estarão automaticamente investindo nos outros setores importantes para a sociedade, e dos quais a sociedade normalmente reclama, como segurança, habitação, saneamento, todas as políticas públicas. O SUS é a principal política social já construída no mundo. E quem diz isso não é a Heloísa, que é absolutamente apaixonada pelo sistema, mas são todos os outros países desenvolvidos do nosso planeta. Doutora Heloísa, hoje se investe o necessário na saúde? É o bastante que se investe hoje na saúde? Porque a maior reclamação de todos os governos, tanto municipais quanto estaduais, pela população, é que a saúde ainda está ruim. Não está sendo bem atendido. E sempre os políticos falam, não, mas nós investimos tanto, investimos... Nunca é o bastante? Não, nunca é o bastante, porque a saúde é um processo dinâmico, né? O adoecimento e a saúde são processos dinâmicos. Nós temos um gasto no Brasil muito inferior à necessidade, um subfinanciamento eterno do SUS em todas as esferas de governo. Porque o SUS é um sistema para ser financiado pelos 3 entes federativos, pelo governo federal, pelo estadual e especialmente pelos municípios. Só que na lógica do SUS, em que todos deveriam contribuir, nós não temos uma efetiva contribuição de financiamento de todas as esferas. Haja vista agora que, inclusive, nós na 15ª Conferência Nacional, que aconteceu agora, que eu classifiquei como a 8ª, foi o berço, inclusive a nossa 8ª Conferência de Saúde, de 86, foi o berço da nossa Constituição. O Movimento Popular de Saúde sempre foi extremamente ativo e mobilizado. As donas de casa se uniam na Zona Leste de São Paulo, que hoje luta tanto contra tantas coisas boas e não aceita vários programas federais, foi o berço, um dos grandes berços da construção intelectual e de movimentos sociais do Sistema Único de Saúde. E desde aquele tempo nós sabíamos que todos tinham que participar desse financiamento. O que nós queremos hoje, que apareceu como palavra do dia na 15ª? Nós precisamos flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, e não é para dar calote em ninguém, não é para ter mais um jeito dos governos roubarem dinheiro público, se corromperem, não. É porque quando você tem uma lei de responsabilidade fiscal que é sempre colocada como impedimento para a reposição do quadro de funcionários da administração direta, do quadro fixo do servidor público, e impede que essas reposições aconteçam em novas contratações, e isso acabando por incidir numa contratação de serviços das organizações sociais ou de serviços privados para complementar o que é legítimo o SUS, mas não no nível que está acontecendo, nós temos um problema. E nós podemos flexibilizar. Se saúde é a prioridade, se saúde é o correto funcionamento de todas as outras políticas públicas, levando a população ao bem-estar, que nunca aconteceu, completo, health state, então nós temos que priorizar a saúde também na hora de termos um quadro compatível com a evolução do SUS. O que significa? Lembra, volta no tempo. O que acontecia? Antigamente o posto de saúde fazia
medida das crianças, né, eram as consultas dos bebezinhos, eram acompanhados mensalmente para ver se estavam crescendo em todos os sentidos, de uma forma correta. Faziam algumas poucas vacinas, não é isso? E atendiam às urgências nos pronto-socorros. Isso era saúde antigamente, antes do SUS. E quem tinha alguma categoria profissional ia nos seus institutos, era bem atendido, mas a maior parte da população, que a nossa população é uma população carente, não tinha onde ser atendido, sobrava para as santas casas. E não necessariamente era um atendimento de primeira. Hoje, a UBS, que tem que ser a ordenadora do sistema através do definido na política de atenção básica, tanto do governo federal, no Ministério da Saúde, quanto do estadual e nos municípios, uma UBS, como a do SECAP, sobre a qual nós estávamos conversando há pouco, faz um esquema de vacinação que é o mais completo do mundo, completamente gratuito. E aí estão incluídas 20 ou poucas vacinas, conta quase tudo. E cada uma que aparece é incorporada por demanda da população. Nós fazemos todo o acompanhamento da grávida, da pós-grávida, das crianças e dos adultos, das doenças crônicas não transmissíveis, que hoje, como nós protegemos adequadamente nossa população com o esquema vacinal obrigatório, o que sobra mais? Aquelas doenças que nós causamos em nós mesmos, por comermos um monte de feijoada com pé de porco, que eu adoro. Eu não gosto de feijoada magrinha dos Jardins, eu gosto de Casa do Norte. Então, assim, mas tá errado, né? Meu colesterol vai lá em cima, o triglicérides também. E isso causa problemas no futuro. A nossa população está envelhecendo, nossa pirâmide, que sempre teve uma base larga, cheia de criancinhas, hoje ela já está mais gordinha no meio. E lá em cima, onde estão os idosos, está crescendo também. E o que esses idosos vão ter? Osteoporose, mulheres com osteoporose, porque não comeram direito, não tomaram cálcio, não fazem exercícios, fraturam. Vão para os pronto-socorros e podem morrer de trombose, de embolia, onerando mais ainda as urgências do país. Temos hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, todas as doenças que são de acúmulo, são doenças que se cronificam. A UBS dá conta disso. A estratégia de saúde da família tem que dar conta disso. Nós temos o atendimento a infecções que permanecem nos tempos e cujos bichinhos que causam, né, os agentes causadores, acabam criando resistência aos múltiplos antibióticos que a população e muitos profissionais de saúde usam de forma irrestrita e não racional, levando à resistência bacteriana. Tuberculose, por exemplo, mata hoje como matava no tempo de Campos do Jordão, em que as pessoas ficavam lá. Mata porque os bichinhos da tuberculose estão resistentes, porque as pessoas começam a ficar bem, abandonam os tratamentos. O UBS não deixa isso acontecer. Por quê? Porque faz uma coisa que a gente chama de tratamento supervisionado. Nós temos um lanche para a pessoa fazer o tratamento, nós damos o comprimido na boca do paciente todos os dias na UBS. Gente, entendeu a complexidade? Quase todos os transplantes do país são feitos pelo SUS. Olha o custo de um transplante. Todas as próteses e órteses que podem levar, por desvios de comportamento pessoal, é claro, sempre, a corrupção na saúde, são bancadas pelo SUS. A primeira doença hoje em dia da lista de mortalidade é causas externas. O que é isso? O motoqueiro que usa capacete no cotovelo, não fratura o cotovelo, mas vive com TCE e vira uma pessoa sem possibilidades e com necessidade de fisioterapia permanente o resto da vida numa cadeira de rodas. Quando não se torna um vegetal, né? Ou morre. O uso de drogas ilícitas, abusivo, em todas as camadas da população, isso não é renda dependente. Ricos e pobres usam drogas ilícitas da mesma forma. Os pobres vendem e usam, os ricos compram e usam, mas todos usam e vão parar nos nossos CAPs, que são poucos. Olha a complexidade. Muda o perfil da saúde, muda o perfil do adoecimento. Isso quer dizer que a gente precisa de mais dinheiro. E nós não temos ainda nem o suficiente para garantir o mínimo com igualdade, porque isso é um dos grandes princípios do SUS no país inteiro, para todos os cidadãos. E em Guarulhos? Vamos falar da saúde de Guarulhos hoje. A população reclama muito. Nós estivemos conversando aqui nos bastidores com a doutora Heloísa Helena e é um orgulho muito grande de ver quando a coisa funciona. Falar mal todo mundo vai falar, é difícil, nem Deus agradou a todos, lógico que não. Mas em SECAP há um trabalho de saúde sendo feito hoje que se torna hoje um exemplo, né? Por que não se estende a mesma excelência do serviço do SECAP hoje às outras unidades básicas de saúde de Guarulhos? Por que o SECAP está sendo privilegiado? Ou é um laboratório, é embrionário para que se estenda na cidade? Explica para mim por que num ponto funciona tão bem e nas outras não funciona como deveria funcionar.
A UBS do SECAP um dia já foi CS2 SECAP, que era uma unidade estadual. Quando houve a municipalização do SUS, todas as unidades estaduais, entre elas o SECAP, a UBS do Tranquilidade, o Ambulatório da Criança, aqui na Oswaldo Cruz, que tem uma avaliação perfeita da população, a UBS do Tranquilidade, o SECAP, quais são as outras? Haroldo Veloso, onde eu já trabalhei muitos anos fazendo pré-natal e adorava. São populações fechadas. O Haroldo Veloso, por exemplo, diferente do Tranquilidade. Tranquilidade atende todo mundo e tem que atender bem todo mundo que vem de todos os lugares. Especialmente os que saem do pronto-socorro do Padre Bento sem atendimento. E aí depois eu explico por que acabam vindo e tentando ser atendidos na UBS da Tranquilidade. A estrutura física é a mesma. Por que não funciona do mesmo jeito? Porque toda a atenção do SUS é territorializada. Isto é, os nossos gerentes têm que conhecer em profundidade os recursos e a população que atende. Quantas farmácias tem, se é uma região mais industrial, como do Itapejica, por exemplo, que também é meu, que é a saúde da família. Se é uma região mais de comércio, como nós temos aqui no centro, eu um dia vou fazer saúde da família aqui. Porque tem todos os comércios que tem saúde do trabalhador, que é uma das grandes... Na Voz do Trabalhador tem que falar disso. Lógico. É claro, a saúde do trabalhador é uma das grandes vertentes do SUS e é brilhante. O adoecimento pelo trabalho é uma coisa real. Eu também já chefiei o SESMIT da prefeitura. Eu tentei fazer umas mudanças lá, mas é uma coisa difícil. O SESMIT sempre tem um olhar equivocado, do meu ponto de vista. Não pensa muito no trabalhador, né? Pensa mais no patrão. O nosso fica aqui, é mais complicado, porque fica aqui e fica ali, dentro do SUS. Mas depois a gente conversa sobre isso. Então, essas unidades tinham uma estrutura física muito boa, tá? Mas elas funcionam melhor ou pior, dependendo da dinâmica do território. A dinâmica do SECAP é completamente diferente da dinâmica da UBS Tranquilidade. E a estrutura é muito semelhante. Ambas as gerentes são extremamente comprometidas, mas o SECAP atende os predinhos, né? Tem ali atrás o Hospital Geral, tem... É uma comunidade fechada. Ser uma comunidade fechada é melhor estudada. Facilita o trabalho. Facilita o trabalho. Tem como mapear com uma forma mais objetiva de quem é que está sendo atendendo. Sim. E como vão prestar esse serviço. Não que não tenha bolsões de miséria. No centro nós temos bolsões de miséria, como em todas as metrópoles, verdade. Nós tínhamos ali a comunidade da Hatsuta, que havia até uma coisa interessante do SECAP, né? Havia um preconceito muito grande, o pessoal da Hatsuta não queria ir à UBS. Nós fizemos lá uma feira da latinidade, porque os latinos têm que se entender como um povo só. Isso é importante, porque tem identidades culturais que não podem ser esquecidas. Tá? E nós fizemos no domingo, porque nós sabíamos que muitos dos bolivianos, de outras origens latinas, trabalhavam em lugares que hoje o Ministério do Trabalho, aqui a Delegacia Regional do Trabalho, estoura mesmo o trabalho escravo, de porão, em que os latinos trabalham até 11 horas da noite do sábado. Nós sabemos isso, isso são características daquele território. Tem boliviano, eles trabalham em confecções, por isso que tem tanta lojinha de roupa de mulher por aí. Então nós temos que fazer o atendimento num dia em que eles possam ir ser atendidos. Não adianta fazer no dia que eles estão trabalhando. Eles não irão. E fizemos essa feira no domingo, a gente não conseguia parar o atendimento. 3h30 tinha que ter fechado a porta, 3h30 tinha gente chegando. Nós fomos a Hatsuta com o megafone, chamamos, podem vir. E foi muito legal, gente, foi brilhante o trabalho que foi feito ali. Então, o SUS é isso, entendeu? Garante aos bolivianos que estão em trabalho escravo o atendimento no domingo, porque eles têm que ser respeitados como cidadãos. São seres humanos e têm que ser Sim, são atendidos. nossos, são nossa população. Doutora, mas eu vejo que a senhora fala de saúde e de medicina com uma paixão muito grande. Você é apaixonada por medicina. O que te levou a fazer a medicina com tanta paixão? Eu sou uma contadora de histórias. Minha mãe, às 3 horas da tarde, nós somos 4. Meu irmão mora em São Paulo também. Minhas outras irmãs moram no Rio. Eu tenho uma irmã pediatra, intensivista, e uma outra irmã que mora com a minha mãe, é educadora. Eu comecei a falar, me perdi. Por que eu sou apaixonada? Eu tinha um avô que me chamava de netinha número 1, chamava Antônio Pereira de Sampaio, e era servidor público daquele de pastinho embaixo do braço. E eles foram morar em Guarapari. Eu passava minhas férias de verão em Guarapari sempre, aprendi a nadar em Guarapari, aprendi a andar na areia, a pisar em cocô e juntar cocô de boi para pôr adubo no jardim da casa da minha avó. Era muito legal. E meu avô, no final da vida, ele era funcionário público do Ministério da Justiça, no Rio ainda, se não me engano. Foi trabalhar em Vitória. E um belo dia, no final de carnaval, final de terça-feira de carnaval para quarta de cinzas, ele passou mal. E eu estava de férias com minha irmã lá jogando buraco. Minha avó gritou lá no quarto, meu marido vai morrer. E eu fui lá ver meu avô, que me chamava de netinha número 1, era meu padrinho, Mianuí.
Eu aprendi a engraxar sapato com ele no sol, coçando as costas dele. Eu era apaixonada pelo meu avô. E eu fui segurando a língua dele para fora, tive que tirar a chave da ambulância da casa de uma vizinha que guardava lá para ninguém usar a ambulância, sabe Deus por quê. Levamos para Vitória, passei uma noite contando a história. Meu avô teve isso, isso e isso. É uma história comprida, não vou contar tudo, né, gente? Aí minha avó chorava, eu ia chorar lá fora, voltava e contava para o próximo plantonista, meu avô teve isso, isso e isso. E não internaram meu avô, ele teve um AVC. De manhã, contei a história de novo, no final da manhã do outro dia, meu avô foi transferido para a Santa Casa. E no final da história ele morreu, não resistiu ao segundo AVC, fez outro atádio, porque não foi bem atendido no primeiro. E o que eu descobri? Que disseram que não tinha vaga para o meu avô. Porque minha avó estava de camisola de chita, porque a gente estava na praia. E eu estava de jeans, cabelo de Simone desse tamanho, era adolescente, 16 anos, camiseta Hering, toda escrita com coraçãozinho e flecha, porque eu era adolescente, e eles acharam que eu não tinha dinheiro para pagar a internação, nem minha avó. Não ofereceram nenhuma instalação particular, só disseram que não tinha vaga e meu avô morreu. E aí eu não ia fazer medicina, eu ia fazer oceanografia, que nem existia regulamentação, minha filha fez 30 anos depois. A gente projeta e imprime no DNA dos nossos filhos os nossos desejos. Verdade. Ou turismo, porque eu gosto de viajar. E resolvi fazer medicina porque naquele dia, o meu Deus foi Deus do já, porque ele ouviu, assinou, carimbou e despachou, quando eu falei que se dependesse de mim, nunca mais eu ia ver um pobre morrer por falta de atendimento à saúde na minha vida. E eu já dirigi alguns pronto-socorros, hospitais, e hoje dirijo uma região de saúde. Não gosto de consultório, faço serviço público por paixão real. Estou cumprindo a minha promessa. Ainda tem a emoção do programa ainda, que volta em um minuto. Tem muita coisa para a gente discutir e ficar sabendo com a doutora Heloísa Helena. Fique aí no Multicanal, não voltamos já já. A história já mostrou que unidos a gente enfrenta qualquer problema. Não vai ser um mosquito que vai nos derrubar. Tem revolução que começa nas ruas. Esta vai começar dentro de casa. Vamos virar este jogo. Vamos virar esse jogo. Virando garrafas, pratos de plantas, pneus velhos e todo recipiente que possa acumular água. O time da Ambev já está fazendo a sua parte. Propagandas vão dar lugar a cartazes informativos. Assim como este comercial, que era para ter um dos produtos da Ambev, mas deu espaço para este movimento. Se a gente se unir, eles não vão mais reproduzir. Pior que água parada é você parado. Vamos virar este jogo. Ambev, juntos por um mundo melhor. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Doutora Heloísa Helena, estamos aqui hoje batendo um papo sobre saúde. É o calcanhar de Aquiles de qualquer administrador público. Difícil, muito complicado, muito complicado. Mas você vê que tem pessoas aí que às vezes ficam revoltadas com alguns médicos. Eu vou até me permita aqui. Que você vê médicos com convênio, vamos lá no convênio médico.
Fui levar minha esposa, uma cólica renal muito forte. E espere, você reclama Eu não tenho convênio, a minha esposa tem, eu não tenho. Os médicos estavam dormindo, tinham atendendo, e o pessoal sofrendo lá fora. Essa pergunta, eu falei desse assunto, parece que não tem muito sentido, mas tem. Eu queria saber, a demanda e o serviço prestado hoje, como a senhora avalia o serviço público de saúde e o serviço privado de saúde hoje no nosso país, doutora? Os serviços privados, pela sua própria natureza, precisam ganhar, precisam ter lucro. O SUS, quando não tem alguma coisa, não tem essa alguma coisa para ninguém. E quando tem, nós escalonamos a realização daquele procedimento ou daquela consulta por uma coisa que talvez a população até hoje ainda não entenda adequadamente, mas é o melhor jeito, que se chama classificação de risco. Quem precisa mais tem que ter mais, até que iguale a necessidade ou risco com as outras pessoas. As pessoas não gostam de política compensatória, mas funcionam desse jeito, cotas também. Você tem que garantir o mínimo de igualdade para que daí para cima pode haver a competição saudável. Nesse caso da saúde, os pronto-socorros funcionam por classificação de risco, todos, públicos e privados, os privados também. O privado precisa ter lucro. Então, assim, essa é a grande diferença. Nós não fazemos, por exemplo, pré-natal classe 1 ou classe 2. Nós temos pré-natal de risco habitual ou baixo risco e pré-natal de alto risco, quando a paciente já vem de situações clínicas anteriores que podem fazer com que aquele nascimento seja mais problemático e a evolução da gravidez. Eu sei de alguns convênios, e isso é de ouvir falar, porque não participo deles, mas escuto das pacientes, que tem até já impressos uma listagem do que é permitido pedir no pré-natal do convênio grupo empresarial, outro pré-natal com mais exames do grupo executivo, e o do top de linha sempre tem tudo que o médico pode pedir e quer pedir. Esse é um dos motivos que me fizeram encerrar as atividades do consultório para alguns convênios, não para todos, tem alguns que são muito bons. Ninguém tem direito de glosar os meus pedidos, porque eu estou pedindo por um motivo correto. Eu quero o bem-estar do meu paciente. Se eu peço um exame, tem dois tipos também, né? Tem aquele paciente que chega para o doutor, eu quero fazer um check-up. Mas ele não tem nada, é absolutamente saudável, tem 20 anos. Eu não vou pedir tudo o que ele quer de jeito nenhum, porque saúde tem custo, gente. Eu vou pedir o que ele precisa para eu garantir a ele que ele está bem. Nessa relação, que é o tem muito paciente que quer ser médico também. Sim, Doutor, precisa do exame de sangue, só não quer exame de sangue. A gente tem uma competição muito injusta com o doutor Google. As pessoas vão para a internet e fazem medicina em 5 minutos. Mas quando se estabelece o principal nessa relação, que é a relação médico-paciente, ou ela se estabelece bem da primeira consulta, ou ela jamais se recuperará. Tá? Você tem que confiar em quem está te atendendo. Ele tem que te passar segurança. Se o médico passa segurança e fala para o paciente, eu não vou pedir para você isso, porque você não tem a menor chance de ter essa doença. Ele tem segurança de dizer aquilo. Ele não tem medo de ser processado depois, porque ele tem segurança em praticar a medicina. E se ele estabeleceu essa boa relação com o paciente, ok, doutor, tudo bem, então posso ir embora, não preciso nem de creminho, não precisa de nada. Vai em paz. Vai em paz. Essa relação estabelecida, às vezes ela fica dificultada nos planos de saúde, porque eles classificam por custo. Então, essa família X me pagou 10 reais por mês, eu não vou garantir a eles uma tomografia amanhã. Ele pode até fazer a tomografia se for muito necessária mesmo, mas vai fazer daqui a 80 dias. É a prioridade dos outros que estão pagando mais. SUS, vejo um paciente que precisa de uma tomografia e eu tenho 2 tomógrafos, 3 tomógrafos no município que são suficientes para a demanda esperada, porque a gente projeta, nós trabalhamos com base em indicadores epidemiológicos reais. Então, nós não compramos tomógrafos porque queremos colocar um ali, outro na esquina, mais pertinho de casa. Isso é um recurso ou para fazer matéria de jornal, olha, estamos investindo em tomógrafo. Nós vemos, olha, tal população com tais patologias precisará fazer tomografia. Quantos são essas pessoas? Quantas serão nesse período? Quantos tomógrafos têm capacidade técnica para realizar esse número de tomografias? Tantos. Temos tantos em Guarulhos, não vamos comprar mais. Só quando aquele tiver vencido sua vida útil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é administrar, fazer a gestão correta do recurso público. Da mesma forma nas consultas. Você não vai pedir exames que não precisam ser realizados só porque o paciente tem medo. O medo pode ser um medo real, porque ele está vendo acontecer alguma coisa para a saúde, mas ele pode ter ouvido falar, olha, minha vizinha teve câncer de mama, eu devo estar com câncer de mama. Não é todo mundo que vai ter câncer de mama, graças a Deus. Apesar de que câncer de mama é uma causa morte seríssima
para as mulheres. Então, o médico tem que garantir essa segurança ao seu paciente e não sair pedindo tudo o que o paciente quer. Quem tem que querer é o médico. O paciente precisa, é diferente, precisa fazer os exames para esclarecer o quadro clínico que fez com que ele procurasse assistência médica. Agora, só tocou num ponto importante, porque não é só o médico, mas precisa do diagnóstico na mão para definir qual tratamento específico para aquele paciente. A central de diagnóstico hoje funciona bem, é o bastante para a cidade de Guarulhos? Porque uma das reclamações é o resultado do diagnóstico. Leva muito tempo o paciente receber esse resultado diagnóstico. É verdadeira essa informação? Aí sabe aquela multifacetada que eu vivo falando? Mas é multifacetado de novo, não posso fazer nada, multifatorial. Para a gente fazer o diagnóstico, nós precisamos do médico que pense naquela hipótese diagnóstica e para isso ele tem que ouvir a história do paciente e isso é importante. O paciente tem direito de falar e o médico tem obrigação de ouvir. Essa relação tem que ser clara. O paciente tem direito de falar e o médico tem obrigação de ouvir e de perguntar e de pôr a mão no paciente e examinar de acordo com a queixa. O brasileiro sempre teve isso, gente. Nós hoje em dia temos um distanciamento dessa realidade correta. Aí eu vou colocar um pedacinho de Heloísa no meio. Eu tinha um professor que chamava Newton Bettler, o papa da pneuma, ele foi meu professor na escola. E ele falava igual o Popó, o personagem do Chico Anísio foi criado em cima do meu professor. Ele falava assim, vou repetir, desculpem. Doutor, não tem que dar xarope pro menino, tem que escutar. Escuta e dá água, porque a água fluidifica a secreção. Não tem que dar xarope pro menino. E ele ouvia os pequenos pacientes dele com a orelha encostada, ele não usava esteto no peitinho da criança. Eu aprendi assim, a ser essa médica aí. E os nossos médicos hoje são médicos que saem da faculdade querendo ressonância, tomo, e X, Y, Z, cintilografia, um monte de exames e não põe a mão no paciente. Isso é um problema. Mas por que chegou a esse momento, a esse ponto? Porque muitas vezes os médicos são processados e eles têm medo de processo. Então, para não serem processados, eles pedem tudo. E o paciente nem pediu ainda, ele adivinhou que o paciente pode vir a pedir, já põe ali o pedido também. Porque às vezes ele não sabe nem olhar o resultado do exame, porque não é um exame prático da vida dele, da especialidade dele. Mas quando vier o processo, eu pedi todos os exames, está aqui. Então, você entende que existe uma perversidade na evolução do atendimento à saúde, e isso é público e privado, no consultório acontece da mesma forma. Nós temos que investir na formação humanizada e humanizadora dos profissionais que atendem saúde. E uma outra variável, o médico não trabalha sozinho, como vocês disseram, para fazer o diagnóstico vai ter que ter o técnico do raio-x, vai ter que ter o biólogo que faz os exames de laboratório, vai ter que ser as pessoas mais preciosas do mundo, que são as pessoas da enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, atendentes e técnicos, que a gente manda, médico adora mandar, não entrem numa furada, nem pensem diferente, porque nós achamos mesmo que somos quase deuses. A gente gosta de mandar as pessoas fazerem coisas. Isso é histórico e a gente aprende na escola isso, viu? Nós somos super preciosos. É bom o que a gente acha, desde que a gente tenha consistência e segurança na nossa formação. Agora, profissionais mais maravilhosos do que os da enfermagem não existem, porque a gente fala o que tem que ser feito e quem faz são eles. Então, essa relação entre o médico e a sua equipe de apoio... É o braço do médico, né, que está ali, você está aqui atendendo e o seu braço trabalhando. E, na verdade, não é um braço, mas são tentáculos, porque são as pessoas da enfermagem, são os psicólogos, são os terapeutas ocupacionais. Então, quando a gente fala para o prefeito, senhor prefeito, queridíssimo prefeito, precisamos voltar a contratar, precisamos repor as funções de saúde. Nós queremos dizer, precisamos de atendentes SUS que não fiquem loucos na porta, porque tem tanta gente para atender que o médico está lá esperando e a ficha não chega. Então tem que repor os atendentes SUS, senão vai ser desumano o atendimento na porta. Precisamos repor os auxiliares de enfermagem, porque estão ficando doentes atendendo gente demais. Precisamos de 30 horas para a saúde, a voz do trabalhador, posso falar isso, né? Por favor. 30 horas para a saúde, por quê? Porque o profissional está ali, vai ganhar um salário digno, sem perda de salário. 6 horas sem perda de salário. Claro, meu Deus. 30 conquistas, horas, não perdas. Isso. Né? Ele vai ter o segundo emprego, ele vai ter, porque o salário não é possível. Ele precisa fazer isso para completar o seu ganho. Essa é uma das argumentações, porque ele vai continuar ficando doente, porque por mais que se pague, as necessidades da família são majoradas dia após dia. As necessidades do ter são sempre maiores hoje em dia do que as do ser. E as pessoas não se percebem caindo num abismo que não tem mais volta. Vai ter o segundo emprego, mas eu acho que todo mundo tem que trabalhar só 30 horas. Mesmo porque eu participo da luta pelo direito de igualdade das mulheres.
né? E hoje em dia a gente alcançou muitas coisas maravilhosas, porém perdemos qualidade do acompanhamento da nossa família. E digam o que disserem, os homens não lavam todas as louças que deveriam lavar. Não, sem dúvida. Eles adoram chegar, pôr o pé para cima e ver jornal. Quando tinha jornal de mão, né, eu era assinante do Jornal do Brasil, agora só tem na internet. Eu acho horrível. Eu adorava ler domingo o Jornal do Brasil, comer ovo frito com pão, não consigo mais. Eu gostava do Jornal do Brasil, eu não gosto tanto dos jornais de São Paulo. Isso foi uma coisa que ficou. São Paulo me deve. E assim, então nós precisamos garantir essa qualidade das mães trabalharem só 6 horas. Pelo mesmo salário que os homens ganham, pelo mesmo. Não 20% a menos. Uma questão pelo de justiça, mesmo salário, né, do homem, só que trabalhando menos tempo, porque ela vai ter que estar com o jantar pronto, com a lição da criança feita. Roupa lavada, passada, casa arrumada. E cheirosinha, porque tem que ser uma namorada maravilhosa. A sociedade espera isso de nós. Nós esperamos que a sociedade nos reconheça como sujeitas desse direito, de termos menos tempo trabalhado e salário igual ao dos homens. O tempo que eles quiserem trabalhar, aí é a opção deles. Mas nós sabemos o que queremos. Isso é dignidade. Doutora, a rede hospitalar hoje de Guarulhos, os leitos disponíveis hoje, comporta o tamanho da cidade hoje? De jeito nenhum. Mas existe, já que a senhora participa de conselho, existe alguma conversa para que se possa expandir um pouco mais, aumentar essa rede nós de leitos? Temos eu tenho que falar um pouquinho como gestora, né? Não só como presidente, esses meus 2 chips são terríveis. Agora vou falar com o chip 1, de diretora. Diretora. Nós temos ainda a 3ª fase do Hospital dos Pimentas, que são essencialmente de enfermarias e complementação do centro cirúrgico, porque cirurgias eletivas também são problemáticas no nosso município. O hospital está virando história já, né? Do Pimentas, né? Normalmente as construções são, a não ser que seja no privado, né? Porque aí está envolvendo o lucro, se não ficar pronto logo não ganha dinheiro. Então, as construções são mais rápidas. Nós temos alguns hospitais modelos. O Hospital dos Pimentas tem grande qualidade de assistência depois que você consegue entrar na assistência. Aí eu estou falando já como conselheira, nem sempre a gente consegue entrar. Mas nós vamos ganhar mais leitos de enfermaria ali, especialmente pediatria, porque unilateralmente o Hospital Geral, eu ainda era diretora do Hospital Municipal da Criança e do Adolescente, quando o Hospital Geral saiu do sistema para pediatria. Unilateral e aleatoriamente à vontade e a mesa de pactuação existente entre os hospitais. Isso foi um problema muito grande. Então hoje, por exemplo, a HMCA pequenininho daquele jeito tem que atender todas as crianças do município para internação. O Pimentas vai diminuir um pouco essa necessidade porque vai ter leitos de pediatria, enfermaria de pediatria lá. Nós temos necessidade de leitos de maternidade. Por quê? Porque o Stella Maris saiu do sistema. Porque maternidade é um buraco sem fundo de gasto. Custa muito e não devolve. E como eles também precisam resgatar os 60 milhões de dívida que tem, né? Então fecharam a maternidade para a Rede Cegonha. O que acontece? Sobrecarregamos o Hospital Jesus José Maria, que é excelente de qualidade de assistência, porém também não é suficiente em termos de física, de estrutura física. Nós gostaríamos lá de fazer as unidades com parto, puerpério e pré-parto, todo mundo junto, com o pai presente, aquele leito que permite a mulher ter o bebê do jeito que ela acha, autonomicamente, que é melhor para ela. Mas não, a estrutura física do Jota não permite, mas é um excelente... tirei. Não há problema nenhum. Quer ficar com o microfone na mão, não é problema. Não vamos aproveitar que já tirou o microfone, nós vamos para o intervalo, enquanto o nosso diretor recoloca o microfone nela. Isso é de quem fala bem, de quem fala muito. Ela deve falar muito. Doutora, voltamos em 1 minuto. Fica o microfone na mão aí, não precisa desligar não. O programa para o trabalhador vai dar uma pausa. Fica aí, mude de canal. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional.
ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e o microfone já está restabelecido, né, doutora Heloísa? Doutora, foi providencial a retirada do microfone, até porque eu preciso de explorar um pouco mais. Nós temos pouco, até o último bloco do programa, preciso explorar um pouco mais. Nós temos mulheres que saem de Guarulhos de madrugada, não importa frio, para buscar uma ajuda. Isso me emociona, eu fico muito revoltado com isso, para buscar uma ajuda, porque nós não temos o atendimento especializado, porque falta sensibilidade do governador Chuchu, Geraldo Alckmin, que aquilo para mim é água com açúcar. Não, nem é menos que isso, que a água com açúcar às vezes salva até a vida de algumas pessoas. Que falta sensibilidade e trata Guarulhos como o quintal de São Paulo. Não tem respeito pela nossa cidade. E hoje as mulheres, para se tratar do câncer de mama, têm que madrugar em São Paulo para buscar essa ajuda, porque em Guarulhos não é o bastante, não tem uma estrutura especializada a isso. O que pode ser feito, o que nós precisamos fazer, porque isso é um problema de todos nós, do homem principalmente, da mulher. A mulher ela é vítima disso. Nós precisamos